Parece que tivemos a notícia que ninguém queria, né? A menina Juliana, a brasileira que caiu numa cratera de um vulcão lá na Indonésia, parece que depois de 4 dias conseguiram acessar, chegar até ela e infelizmente ela estava sem vida, né? Eu, eu fico triste, não só porque é uma jovem, cheia de vida pela frente, tudo, alegre, mas por ela ter tido esse destino fazendo uma coisa tão, assim, saudável, uma coisa tão legal que é fazer trilhas, coisa que eu também adoro fazer. Eu não vou nem entrar no mérito aí de da demora de 4 dias para chegar até ela, mesmo porque as condições lá não devem ser fáceis, né, e eu não sei como que é a estrutura do país, desse parque aí. O vulcão, ele tá acima de 3.000 metros de altitude, 3.500, alguma coisa assim, acho que é o segundo vulcão mais alto da Indonésia. Você vê que não é uma coisa sem importância. Aqui no Brasil, o ponto mais alto não chega perto disso, que é o Pico da Neblina. Mas fica difícil você começar a fazer perguntas a respeito disso. Pô, se é o segundo vulcão mais alto da Indonésia, é um ponto turístico importante para o país, que fica dentro de um parque, e eles vendem os pacotes para as pessoas ir fazer esse passeio, será que não teria que ter um mínimo de estrutura para coisas como essa acontecer? Tudo bem que o negócio não é fácil, não vou julgar aqui dos bombeiros lá não ter conseguido chegar. Como eu disse, eu não sei como que é a estrutura dos bombeiros lá, eu não sei como que é as normas lá, mas eu acho que o parque deveria ter, se eles vendem o pacote para as pessoas irem passear aí no parque e sabe do perigo, devia ter pelo menos uma estrutura básica para tentar agir em coisas, quando acontece coisas desse tipo. Eu vi um militar brasileiro da Força Aérea que ele disse que ele esteve nesse vulcão. Ele chegou a comprar o pacote para ir fazer esse passeio que a Juliana fez, mas ele não sentiu firmeza ali em matéria de segurança. Ele achou muito precário a situação e desistiu. O, o problema é que ele é um militar da Força Aérea, provavelmente treinado para coisas difíceis, e ele notou isso aí. Mas e quem não é treinado? E quem vai visitar um país aí para curtir, conhecer os lugares e não tem o treino para olhar uma situação e falar assim, ó, não estou gostando disso. Mas também tem outras coisas. Eu vi a própria irmã da Juliana comentando que quando ela caiu, segundo as palavras dela, né, ela estava sozinha, porque parece que ela, pelo que ela falou, pelo que eu entendi, até se eu tiver errado que alguém me corrija, nesse segundo dia de trilha, ela já estava cansada e o guia disse para ela sentar lá, descansar um pouco e seguir em frente e deixar ela sozinha. Ao meu ver, coisa que eu não faria. Eu jamais faria uma coisa dessa. Eu acho que ninguém fica para trás. Independente de, ou vai atrasar tudo, não interessa. Ninguém fica para trás. E parece que depois que ela ficou sozinha, não sabe o motivo, se ela estava cansada já, não sei. Ela pode ter tido um mal súbito, uma tontura, alguma coisa, e chegou e caiu lá. Parece que ela desceu 300 metros, depois saiu rolando mais 300 metros, estava mais ou menos 600 metros abaixo ali. E ali, o terreno são pedras, tipo pedras soltas ali, é difícil até você andar. E ela foi descendo. E se ela tivesse ainda ali debilitada, já por um possível mal súbito que ela teve, eu não sei se ela estava bem aquele dia, ninguém sabe. Somado à queda, que ela deve ter machucado na queda também. Fica difícil. Ela ia descer cada vez mais. Por isso que eu acho que o governo da Indonésia deveria ter pelo menos uma estrutura básica ali,
quando acontece coisas desse tipo. Ou então, não faz o passeio. Se é uma coisa tão perigosa assim, como eu vejo gente falando, não, que foi lá e por que foi no lugar que é perigoso? Tá, então, por que então a Indonésia então já não proíbe? Se é tão perigoso assim, você não tem condições de nada, por que a Indonésia mantém aberto esses pacotes, esses passeios? E acho que pior não, né? Tão triste quanto o que aconteceu com ela, é você ver comentários de pessoas dizendo que ela foi irresponsável, pessoas dizendo que se ela tivesse em casa não teria acontecido isso, que ninguém vai colocar outras vidas em risco, que são as dos bombeiros, para salvar uma pessoa aí irresponsável. Cara, como a pessoa que fala isso pra mim, eu não sei nem o que dizer. A minha vontade é xingar a pessoa. Ela seria responsável se ela tivesse ido clandestina, assim, entrada no parque à noite ou de dia fazer esse passeio aí sozinha, sem ninguém. Só que ela tinha comprado um pacote, ela estava com guia, ela não estava sozinha. Então você não pode responsabilizar a pessoa. E como eu disse, ela pode ter tido um mal súbito ali. Quem controla o mal súbito? Eu já fui bombeiro, eu já peguei vários casos de pessoas com saúde. Eu peguei um caso, um dos últimos que eu peguei foi no Jaraguá, no Pico do Jaraguá. Um cara estava fazendo corrida e, segundo falaram, ele tinha saúde normal. Ele passou mal na corrida, caiu, teve um mal súbito. Quando chegamos lá, ele já estava sem vida. Agora vai dizer que ele é responsável porque ele estava fazendo uma corrida num parque? Eu não sei o que essas pessoas para fazer esse tipo de comentário. Seria o certo o que então? O certo é tá em baile funk, rebolando até o chão, empinando moto na avenida aí, isso é o certo? Isso é o correto? O lugar era perigoso? Sim, era perigoso. Mas, olha, você quer saber a verdade? Quando a coisa tem que acontecer, você pode estar na sua casa. Você pode estar lavando o seu quarto, você vai descer a escada da sua casa, escorrega na escada e sai rolando a escadaria abaixo lá e se der sorte de não ir dessa para melhor, beleza. Agora vai dizer que a pessoa é irresponsável porque está lavando o banheiro lá em cima lá e escorregou? Como também já vi casos de pessoas que escorregaram no banheiro, caiu por cima do vaso sanitário, se cortou e quem já viu um corte com essa cerâmica do vaso sanitário vai entender o que eu estou falando. O corte é horrível. A moça também, infelizmente, não aguentou o ferimento. Eu mesmo já cortei meu braço nesse tipo de cerâmica de banheiro aí. Era aquele de pendurar toalha. Pra você ter uma ideia, eu era criança ainda. E eu fui pentear meu cabelo no espelho, eu não alcançava. E eu fui subir em cima de um botijão de gás que tinha, para poder alcançar o espelho, para me pentear meu cabelo, para ir pra escola. E eu apoiei nesse ganchinho de pendurar a toalha, que era de cerâmica, ele quebrou. Pra você ter uma ideia, ele bateu no chão, o caco subiu e entrou no meu braço. Aquilo não parava mais de sangrar. Imagina uma pessoa caindo por cima de um vaso sanitário e arregaçando tudo. Então, eu acho irresponsável esse tipo de comentário que as pessoas fazem aí. Foi que nem o caso do Pirula. É nessas horas que você vê a maldade florescer em certas pessoas. O Pirula, teve gente aí que estava comemorando. Pelo simples fato dele defender as vacinas, teve gente falando, associando o AVC dele a ele ter tomado as vacinas. Eu já falei sobre esse assunto, eu nem vou falar de novo, que para mim isso aí é uma imbecilidade total. Mas no caso dessa menina aí, eu fico bem triste com o que aconteceu com ela. Eu gosto de fazer trilhas, apesar que eu tô sem fazer há muito tempo, porque eu tô nessa fase de mudança, eu tô numa loucura aí, vários problemas, eu tô sem fazer trilha, tô doido pra voltar a fazer as minhas trilhazinhas. Tanto que eu nem tô gravando em bike mais e nada. Mas eu quero voltar a fazer trilha. Ninguém garante. Eu já fiz trilha que eu subi em cima de um túnel, que ficava um túnel abandonado, num lugar não tão longe daqui.
E eu achei que de cima do túnel eu teria como descer até o trilho de novo. Eu fiz a trilha, subi até por cima do túnel. A hora que eu cheguei na parte que chega em cima do túnel, não tinha estrada. Eu desci por uma pirambeira tão louca com a bicicleta nas costas. Quando eu cheguei em cima do túnel, cadê a passagem que tinha para descer? Não tinha. Eu tive que descer outro barranco ali. Olha, se eu rolasse ali com a bicicleta, acho que eu não sei, né, se eu ia conseguir fazer outro passeio na minha vida. Mas são coisas que você encara. Eu já, às vezes, numa trilha simples, você pode tropeçar numa pedra, cair, bater a cabeça em outra pedra. Você vê uma coisa simples, um passeio, você está caminhando. Você pode ser atacado por animais. Tem trilha aqui que eu passei de bicicleta, eu me perdi na época, eu tinha acabado de mudar para a cidade. Depois de um tempo, eu comentei com um amigo meu que eu iria fazer essa trilha de novo, e ele mostrou um vídeo para mim. Olha o que meu irmão filmou ali na trilha. Uma onça enorme, aonde eu passei a primeira vez. E se eu passo lá justamente quando a onça tá ali? Eu já tomei corrida de touro. Eu tava na bike e o touro ele tava do outro lado da cerca assim. E ele veio correndo e eu acelerando a bike na estrada, e ele correndo e eu rezando para aquela cerca não ter fim. Porque se ele passa ali e vem para cima de mim, já era. Agora, por isso eu sou irresponsável por eu estar numa estrada, pedalando, e o touro, por um incidente qualquer, consegue passar para o outro lado da cerca e me atropela lá no meio da estrada. Eu sou irresponsável? Ou então, se eu estou andando pelo meio do mato, uma cobra e me atacar, aqui tem muita jararaca. Tem muita jararaca aqui. Eu vira e mexe, eu encontro jararaca atropelada aí, nas estradinhas aí da vida. Agora isso me faz responsável? Então eu vou ter que ficar dentro da minha casa, eu não posso sair. Posso curtir a natureza, porque a natureza pode me aniquilar. Eu tenho que andar aonde? Na Cracolândia? Onde um cracudo também pode vir e me aniquilar? Então eu acho triste esse tipo de comentário. Eu fico triste por ela, porque ela estava vivendo a vida, ela não está fazendo nada de mal. Ela não estava prejudicando ninguém. E fico triste pela família também, que o pai ele foi todo esperançoso, viajou para a Indonésia com esperança de trazer a filha viva. E infelizmente não vai trazer. Mas é a vida, né? Só o fato de estarmos vivos já nos coloca nessas situações. Como eu disse, não importa se é dentro de casa, na calçada em frente da sua casa ou numa trilha. Infelizmente, ela, tão nova, ela se foi, mas eu acho que o tempo que ela viveu aí, pelo que eu vi, eu não conhecia ela, eu vi pelos noticiários, pelo tempo que eu vi, acho que ela viveu a vida com alegria, o máximo que ela pôde. E claro que isso não justifica o que aconteceu. Ela poderia ter mais anos, décadas aí, para aproveitar mais a vida. Mas infelizmente a vida é assim, né? Não tem nem muito o que dizer isso aí. Valeu, pessoal.